Olá, meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Nós vamos fazer esta aula sobre a introdução aos estudos históricos. Nós vamos dar conceitos básicos aí para que você possa compreender bem esta matéria durante a sua experiência escolar aí do ensino fundamental e do ensino médio. Essa é uma aula para os sextos anos, para a semana 1 do PET 2. Isso vai ser bastante importante para você, por isso preste bastante atenção. Okay? Primeira pergunta, o que é história? Porque não adianta nós estudarmos alguma coisa sem saber o que ela estuda, sem saber o que é essa coisa. Então, talvez nós vamos pensar muito somente na questão do passado. Olha, a ciência que estuda o passado, é o campo de conhecimento que estuda o passado, mas existem pensamentos, existem elementos aí que precisam ser destacados. É importante nós dizermos que o objeto da história ele não pode ser o passado, é engraçado dizer isso, e nem, de forma em geral, o tempo, mas sim a ação do ser humano, ou seja, o humano enquanto vive em sociedade, enquanto age, e às vezes enquanto deixa de agir, inclusive. Então, a história é o campo do conhecimento que estuda as ações dos seres humanos no tempo e no espaço. Okay? Então, o homem do Egito Antigo, o faraó, que era o homem, o rei no Antigo Egito, no Egito Antigo, ele está num determinado tempo, e ele é um ser humano, e ele está num determinado espaço. Ok? Simplificamos tudo isso aqui. Então, é a presença do ser humano que faz com que o passado tenha significado enquanto conhecimento histórico. Okay? Porque se nós colocarmos apenas o passado, nós vamos incluir muitas outras coisas que estão nas ciências naturais. Okay? Trazendo aí uma outra definição que é complementar à primeira, a história é tudo aquilo que conseguimos perceber e narrar, e aqui nós colocamos, não é possível perceber e narrar todo o passado humano, mas é possível perceber e narrar algo. Então, é tudo aquilo que conseguimos perceber e narrar sobre o ser humano que vive em sociedade. Então, o ser humano vivendo em sociedade é o nosso objeto. Então, são os seres humanos, são o objeto da história, são o objeto de estudo da história e a sua ação no tempo e no espaço. Quem faz história, são sujeitos históricos. Esse conceito de sujeitos históricos é bastante importante, porque existem sujeitos individuais e existem sujeitos coletivos. Então, nós vamos trazer aí, somos todos nós, ou seja, cada ser humano ou cada grupo humano que participa do processo histórico de forma consciente ou não. Então, nós participamos do processo histórico, nós participamos da história de algum modo. Não significa que nós não estamos nos livros de história, que nós não estaremos basicamente nos livros de história daqui a alguns anos, não significa que nós não participamos, que nós não podemos, que a nossa ação no tempo, durante a nossa vida, não seja passível de interpretação, não seja passível de análise histórica. Muito pelo contrário, nós podemos sim ser analisados enquanto pessoas vivendo num determinado tempo, enquanto pessoas do nosso tempo. Um ponto importante para o estudo da história é justamente as fontes históricas, são justamente as fontes históricas. Sem elas, não é possível fazer história, não é possível interpretar nada da história, não é possível reconstituir algo do passado. Então, as fontes históricas, elas são centrais. Sem a fonte histórica, o historiador não conta a história, não narra a história, não analisa. Então, são os vestígios aí que são deixados. São fontes históricas, mas exatamente. Então, é tudo que o ser humano produz ao longo do tempo. Serve para a construção do conhecimento histórico.
Essas fontes podem ser escritas, podem ser visuais, podem ser orais, pode ser de cultura material, de cultura imaterial. Então, diferentes naturezas têm as fontes históricas. Okay? O que são os fatos históricos? São basicamente os acontecimentos que decorrem da ação dos seres humanos. Okay? Então, tudo que o ser humano faz ou deixa de fazer, ele é sim passível de análise histórica. Não significa que tudo será analisado, porque não é possível. Né? Imagine você, hoje nós temos 7 bilhões ou quase 8 bilhões de pessoas agindo no mundo, diferentes sociedades, e imagine você para reconstituir por exemplo, esse minuto que nós estamos vivendo, para um historiador reconstituir este minuto de forma integral em todo o mundo, isso é basicamente impossível. Mas tudo que está sendo feito pelo ser humano neste momento é passível, sim, de análise histórica. Então, isso é um fato histórico. Então, o acontecimento humano, ele é um fato histórico, né? Os acontecimentos que ocorrem das nossas ações ou das nossas omissões, né? É importante nós percebermos isso. Temos também as permanências e as rupturas. O que são elas? Permanências são coisas que têm continuidade no presente, estruturas que têm continuidade no presente, prédios, culturas, tradições, estruturas sociais, problemas sociais também. Então, são coisas que têm continuidade. Rupturas são aquelas que mudaram, são aquelas que deixaram de existir. Eu dei um exemplo aí bastante claro de ruptura. Né? A primeira foto aí é a Rua Direita, de Pará de Minas, em 1896. Você vê aí a rua, ao fundo você tem a matriz, Nossa Senhora da Piedade, antiga, e a segunda foto já é uma foto da Rua Benedito Valadares, né? Então, ou seja, não preservou nem mesmo o nome. A foto da Rua Benedito Valadares é uma foto recente e que vê aí os prédios, né, as construções, edificações completamente diferentes, né? Aquela matriz antiga já não existe mais e dá lugar àquilo que nós chamamos da Praça da Matriz hoje. Então, nós observamos que pouca coisa permaneceu do passado dentro desse contexto e dentro desta rua. Então, é importante nós observarmos que, basicamente, nós tivemos somente rupturas, né? Bastante rupturas nesse contexto. Mas quem é aquela pessoa que é responsável por analisar tudo isso que nós falamos aí anteriormente? Justamente o historiador, né? O seu trabalho, basicamente, é analisar, interpretar o passado e reconstituir também o passado. Semelhante ao do detetive. O detetive, ele investiga, ele reconstitui, ele busca fontes, ele busca testemunhas, ele busca provas, né? Ele recorre a diferentes profissionais aí, de diferentes áreas do conhecimento para analisar aquilo que ele encontra. Então, para que ele desvende um determinado crime, ele faz um trabalho basicamente de historiador. O historiador, ele investiga, ele busca as fontes históricas, ele interpreta, ele busca aí compreender por meio de outras também ciências o que pode, né, como que é feita, como que determinada coisa foi feita, quanto tempo que aquela coisa existe. Então, existe aí um intercâmbio entre outras ciências e a história, e o trabalho do historiador que investiga e dá a sua interpretação. Um dado importante aí é que cada historiador interpreta os fatos históricos de acordo com as suas escolhas.
de acordo com aquilo que ele entende como história, de acordo com aquilo que ele analisa. E é importante vocês terem em mente isso, porque nesse sentido nós entendemos que a história ela não é uma ciência pronta e acabada, e que não existe uma verdade única. Na verdade, eu diria que não existe verdade na história, no sentido aí de reconstituição integral do passado, inquestionável e incontestável. Existem diferentes interpretações. É isso que o autor do PET quis colocar enquanto verdades. Né? Então, enquanto verdades no plural. Por quê? Porque existem diferentes interpretações por parte dos historiadores. Então, as pessoas elas interpretam as ações dos seres humanos de forma diferente. Ok? Vamos continuando. Por que nós estudamos história? Por que é importante estudar a história? Primeiro, nós precisamos entender que a história ela é basicamente a mãe das outras ciências, de outras ciências. Porque eu posso saber que o quadrado, a hipotenusa é o quadrado do cateto A do cateto B. Então, sei lá, eu já não sei mais falar sobre o Teorema de Pitágoras, mas montar ele aqui mentalmente, mas falar do Teorema de Pitágoras, né, saber calcular o Teorema de Pitágoras ou a fórmula de Bhaskara na matemática é uma coisa. Agora, você perguntar quem foi Bhaskara e quem foi Pitágoras e por que eles estavam preocupados em calcular esse tipo de coisa, você está fazendo a pergunta para o historiador, você está fazendo uma pergunta, um questionamento do passado, né? E ainda mais que, por exemplo, você pode questionar, olha, mas foi o Pitágoras mesmo que fez esse cálculo, né? Que inventou esse cálculo? Então, existem questionamentos que você faz dentro das outras ciências que são muito históricos, né? Se você vai estudar a primeira, segunda e a terceira lei de Newton lá na física, aí você pergunta quem foi Newton. Você vai estudar a seleção natural do Charles Darwin nas ciências naturais e de repente você pergunta qual que é o contexto histórico, por que ele estava buscando, o que ele estava buscando provar naquele tempo, qual que era o contexto histórico que ele vivia. Você simplesmente pergunta o contexto aí, trazendo também uma questão histórica. Então, a história ela é mãe das outras ciências nesse sentido, né? Então, você não consegue aprender as outras ciências sem aprender um pouco da história dessas outras ciências, da história ligada a essas outras ciências. Então, o contexto histórico ele é bastante importante também para as outras ciências. Então, a história ela está presente aí dentro de outros conteúdos, de alguma forma, né? Existem questionamentos históricos dentro de outros conteúdos. A história, para mim, assim, de uma forma muito pessoal, e também, assim, não só de uma forma pessoal, mas isso é algo que o próprio historiador Mark Bloch traz no livro Apologia da História. Ela serve para entreter e divertir, para divertir e entreter. Eu diria que história é um filme sem fim que acontece na realidade e você pode encontrar diferentes gêneros aí dentro desse filme, dentro dessa série, dentro dessa novela. Por quê? Porque você pode encontrar terror, você pode encontrar acontecimentos cômicos dentro da história aí. Mas, basicamente, ela diverte e entretém, isso é uma função social que para mim é muito importante. A pessoa que se diverte, se distrai um pouco de vez em quando, ela é menos chata. Então, ela é um pouquinho mais humanizada, né? Então, é mais tranquilo. Ela serve basicamente à construção, à compreensão do presente, né? Se você se questiona sobre um determinado problema social, sobre um determinado problema da sua cidade, no presente, você acaba se questionando, mas por que isso é assim? E como que as coisas foram
se tornar assim? Esse é um questionamento histórico, né? Por que é assim e não de outro jeito? Por que esse determinado problema social, por exemplo, se nós formos analisar o racismo, por que existe racismo ainda hoje? Como que isso surgiu dentro da história do Brasil? Então, é importante nós observarmos a história nesse ponto de vista. Conhecimento das sociedades, das formas de pensamento, das culturas diferentes das nossas. Isso é muito importante porque isso torna-nos um pouco mais tolerantes com os outros, né? Isso nos tira de uma visão, o historiador Carlos Gisbo diz que nos tira de uma visão provinciana, né? Nós precisamos surgir dessa visão provinciana das coisas, ou seja, essa visão do meu mundinho, que eu acredito que a minha opinião é a opinião mais relevante, a única opinião possível. Eu acredito que o meu ponto de vista é o único ponto de vista possível, que o meu grupinho que me apoia, que está ali junto comigo, dos meus amigos, é o suprassumo da humanidade. Então, inclusive, esse pensamento ele é muito perigoso aí, vocês vão ver dentro da história. Compreender outras sociedades nos faz compreender que nós não somos os únicos, que podem existir pessoas que fazem as coisas diferentes de nós, que podem nos tirar desse caminho aí que nós temos aí de polarização, né, de violência um contra o outro, a violência aí na rede social. Então, se o fulaninho de tal, do Pará, né, acha que acha não, né? Lá o açaí é comida salgada, nós tomamos aqui igual sorvete. Aí o fulaninho diz que o açaí tem gosto de terra, e aí eu chamo o fulaninho de retardado, de idiota, porque o açaí não tem gosto de terra, porque açaí é o manjar dos deuses, enfim, né? Então, a gente precisa conhecer a história nesse sentido. Por quê? Porque nós conhecemos que as pessoas pensam e têm vidas diferentes das nossas, as sociedades têm contextos diferentes dos nossos, né? Existem outros pensamentos que não os nossos. Nós devemos, antes de tudo, respeitá-los. Por fim, eu creio que essa seja a forma, o mais importante é o pleno desenvolvimento do ser humano, né? Enquanto pessoa, enquanto sociedade. Porque aqui você reúne essas outras características que eu dei aí acima, da compreensão do presente, da compreensão das outras sociedades, no desenvolvimento nosso enquanto pessoas que compreendem a nossa realidade, compreendem como as coisas acontecem, compreendem o mundo à nossa volta, e que também busca, de algum modo, se tornarem pessoas melhores, né? Buscando um presente talvez melhor do que aquele passado, né? Eu não creio que simplesmente nós vamos aprender história e de repente o mundo vai se tornar um paraíso aí na Terra. Eu não creio nessa, eu não tenho essa visão da história. Para a melhora do futuro, que não sei o quê, e na verdade, sim, a história muitas vezes me prepara para esperar algumas vezes do pior, né? Mas, enfim, mas nos tornar mais seres humanos, mais humanos. Conhecer a história nos faz mais humanos, porque nós nos compreendemos enquanto seres humanos, nós compreendemos as capacidades do ser humano enquanto tal, enquanto vive em sociedade, enquanto age aí nos diferentes aspectos sociais, nas diferentes instâncias da sociedade. Okay? Vamos para as atividades, que nós já estamos há bastante tempo falando aí. A número 1 é bastante simples. Vocês vão fazer aí, vocês vão colocar os conceitos que pedem aí. Eu disse tudo aí. Eu expliquei todos esses conceitos para vocês. Então está bastante simples, está bastante tranquilo para você fazer. Então, qualquer coisa você pode, né, me procurar, me perguntar, né, eu estarei disponível para o atendimento. Então,
é bastante importante que você faça esse conceito aí, que vocês compreendam esses conceitos que se pedem aí. Eu coloquei até alguns conceitos mais a mais aí na aula, mas o que se pede aí na semana 1 são esses conceitos. A segunda aí, você vai analisar as semelhanças entre o trabalho do historiador e do detetive. Eu fiz esse paralelo aí para vocês já. Então, se você prestou bastante atenção, você consegue fazer tranquilamente. A número 3, você vai relacionar a primeira coluna com a segunda. Então, vocês vão ter aí fontes históricas de diferentes naturezas, né, diferentes tipos de fontes históricas na primeira coluna, e na segunda você vai ter exemplos que você vai relacionar a primeira com a segunda coluna, ok? A número 4, vocês vão trazer aí, na sua imaginação, o que um historiador que vai estudar a história do Brasil daqui a 100 anos poderá ter como fonte histórica. E aí tem muita coisa aí no seu dia a dia que pode ser analisada, inclusive, né, enquanto fonte histórica. Então, preste bastante atenção no mundo à sua volta, preste bastante atenção nas coisas que estão acontecendo para você responder essa número 4. Eu creio que você vai ter aí uma possibilidade bastante interessante de responder bem essa número 4. A número 5 fala da questão das verdades no plural. Por que existem verdades ao invés de uma única verdade dentro da história? Eu expliquei isso também para vocês, né, nesse vídeo. Então, seja bastante claro, está bastante claro para você esse conceito. Se você prestou bastante atenção, volte lá no vídeo, assista mais uma vez, né, e vai estar bastante tranquilo para você fazer. Escreva um parágrafo, refletindo sobre a seguinte questão: por que é importante estudar história? Isso aí eu trouxe para vocês algumas dicas, né, bastante importantes, e é interessante porque, como professor de história, eu digo que aquilo que eu disse não está pronto e acabado. Você pode ter outros pontos de vista para colocar nessa número 6. Por que você acha que é importante estudar história? Né? Não é somente aqueles motivos que eu coloquei que são os corretos, né? E fica difícil, inclusive, de colocar aqui motivos corretos para esse fim, né? Eu desejo a você uma boa semana, bons estudos. Eu estou à disposição para atendê-los sempre, né, nos horários aí de aula. Então, Deus abençoe vocês, boas semanas e bons estudos.